Oi, pessoal! Vamos dar continuidade então sobre nossos estudos a respeito da origem da vida. Nós já estudamos como foram formadas as primeiras células, sobre algumas teorias de Oparin e Haldane, né? Falamos também um pouquinho sobre Pasteur, sobre biogênese e abiogênese, mas a gente ainda não chegou a falar sobre a evolução do metabolismo energético. De nada, pessoal, vai adiantar saber como surgiu a célula se a gente não conseguir entender de onde que ela tira energia para sobreviver. E aí, pessoal, a gente vai ser remetido a algumas hipóteses bastante comentadas por diversos cientistas de diversas áreas, né? Existem duas hipóteses hoje em dia que a gente trabalha bastante. A primeira, né, que é a mais clássica, que é a hipótese heterotrófica. Segundo essa hipótese, a gente teria o primeiro ser vivo como sendo um heterótrofo, ou seja, um cara que ele precisa encontrar comida no ambiente para dela extrair energia, né? E segundo o que a gente tinha estudado lá em Oparin e Haldane, na Terra primitiva, pessoal, não existia oxigênio, né? Simplesmente não tinha oxigênio. E isso nos remete aos metabolismos que a gente conhece hoje em dia. Por exemplo, nós, animais, somos seres que precisam de alimento para conseguir ter energia, para conversar, para falar, para se movimentar por aí. E o processo pelo qual a gente consegue extrair energia dos alimentos se chama respiração celular, onde a gente usa o oxigênio. Então, para pensar, mas como é que os caras estão me dizendo que a hipótese heterotrófica, ou seja, a hipótese de que o primeiro ser vivo era um heterótrofo, um cara que precisava se alimentar, conseguia extrair energia da comida sem acesso ao oxigênio? Ora, ele fazia isso, pessoal, por um processo chamado fermentação. Fermentação, pessoal, é um dos processos mais simples que se conhece de extração de energia de compostos orgânicos. Mas vamos por partes, como diria, né, o querido Jack Stripador. Pessoal, é o seguinte, naquele cenário que foi descrito por Oparin e Haldane, que nós teríamos diversas moléculas orgânicas sendo formadas na atmosfera, depois sendo encaminhadas em direção ao oceano primitivo, até, inclusive, a interação dessas moléculas orgânicas seriam formadas as primeiras células, os primeiros coacervados, né? E se acredita que nesse momento, esse monte de matéria orgânica que estava sendo formado naquela terra super quente, né, teria sido fonte de alimento para os primeiros fermentadores, para os primeiros heterótrofos. A matéria orgânica, pessoal, que a gente mais fala é a glicose. Glicose, pessoal, C6H12O6, tá? A fermentação é um processo simples, é um processo de quebra da glicose. É quando a gente quebra a glicose em etanol, em gás carbônico. Quando a gente quebra essa ligação química, pessoal, a gente libera energia, né? Energia que mais tarde nós vamos estudar, a gente vai começar a falar em ATP, tá? E, pessoal, esse aqui é um processo que ele rende energia, mas ele rende muito pouca energia, ele rende 2 ATPs por molécula de glicose. Se a gente tivesse acesso ao oxigênio, pudesse fazer respiração celular naquela época, cada molécula de glicose renderia para o organismo cerca de 30 moléculas de ATPs, né? Um pouco mais. Mas isso ainda não era possível em função da ausência de oxigênio. Então, olha só, cenário da Terra primitiva. Algumas células recém se formando tinham bastante matéria orgânica na forma de glicose para ser consumida naquela época, e como eles ainda eram muito primitivos, eles só tinham a opção de quebrar a glicose em molécula de etanol e gás carbônico, tá? Isso liberaria ATP para eles. Acontece, pessoal, que com o passar do tempo, esse número de células foi aumentando, e eles começaram a competir entre si. Isso, pessoal, acabou levando à escassez de alimentos. Somado a isso, pessoal, paralelo a tudo isso, nós temos a questão das mudanças climáticas. A Terra ela começou a resfriar, né? Estava ficando cada vez menos quente, na verdade. E isso promovia uma menor formação de matéria orgânica. Ou seja, o alimento ele começou a ficar escasso. Nesse cenário, a gente teve indivíduos que começaram a morrer, né? E outros, pessoal, desenvolveram algumas mudanças genéticas que permitiram eles a realizar um outro metabolismo, que a gente chama de metabolismo autótrofo, né? Ou autotrófico, olha as palavras difíceis, que a gente chama de fotossíntese.
Um organismo que é fotossintetizante, pessoal, ele consegue produzir o próprio alimento, de forma que ele não precisa mais buscar na rua a comida como os outros fermentadores faziam. Ele faz o próprio alimento e ele consegue tirar a energia do alimento que ele mesmo produz. Isso é síntese, pessoal. Síntese de um alimento, como por exemplo a glicose, que a gente viu agora há pouco, graças à luz do sol, né? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui, pessoal? Basicamente, tu precisa de alguns elementos. Gás carbônico, que tinha um montão na atmosfera, já que os fermentadores, que eram anteriores aos fotossintetizantes, liberavam gás carbônico na atmosfera. Água, esses organismos todos estavam dentro d'água. Luz, muito importante, já que é fotossíntese, né? E clorofila, pessoal. Clorofila é um pigmento verde que tem a capacidade de pegar a energia do sol, pegar a matéria aqui, o gás carbônico, né? E transformar isso no alimento, na glicose. Ou seja, a energia contida na molécula de glicose veio, em um primeiro momento, da luz do sol, né? Então, assim, pessoal, isso é fotossíntese, é quando o ser vivo ele começa a produzir o próprio alimento, que lá no fermentador a gente viu que já tinha disponível no ambiente. Então, o fotossintetizante produziu o próprio alimento, só que junto, pessoal, com o alimento, que é o motivo pelo qual o cara faz fotossíntese, surgiu um subproduto absurdamente tóxico, que é o tal do oxigênio. Pasmem vocês, o oxigênio foi responsável por um evento de extinção em massa na Terra primitiva. Várias células foram literalmente oxidadas na ocasião do surgimento do oxigênio. Sobreviveram, pessoal, apenas os seres vivos que aprenderam a lidar com esse oxigênio. Os caras que tinham mutações genéticas que permitiam a eles aproveitar essa molécula, tá? E aí a gente vai começar a falar nos primeiros respiradores. A gente vai falar, pessoal, na respiração aeróbia, tá? Gente, como eu estava falando para vocês, o aumento de oxigênio no meio, né, causou uma certa toxicidade para os seres vivos que existiam ali. Isso fez com que vários seres vivos morressem, mas outros conseguiram se adaptar. E aí eles desenvolveram a respiração aeróbia, ou seja, que utiliza oxigênio. O processo é esse, pessoal. É um processo, de novo, de aproveitamento da matéria orgânica que existe no ambiente. No caso, a glicose, de novo, aqui aparece como fonte de energia, tá? Então, a glicose, ela vai ser oxidada, certo? E esse processo vai liberar gás carbônico, água e, de novo, energia. Só que dessa vez, como a gente tinha falado antes, mais de 30 ATPs. Certo? De energia. Ou seja, a respiração aeróbia é agora um processo muito mais energético do que a fermentação que antes era realizada, certo? Bom, pessoal, só para resumir então a nossa aulinha de hoje. A fermentação, tá? Foi o primeiro processo. Então, os fermentadores, eles começaram a se reproduzir um montão e tal, começaram a competir entre si. O alimento começou a ficar escasso, tanto pela competição por alimento, quanto pelas mudanças na Terra, que levavam a uma menor formação de matéria orgânica, né? Isso fez com que surgissem os primeiros autótrofos, que faziam fotossíntese, ou seja, sintetizavam o próprio alimento. E mais tarde, surgiram os respiradores, os caras que sabiam lidar com aquele subproduto tóxico, que era o oxigênio. Tá, gente? Os respiradores, então, eles conseguiam muito mais energia do que os fermentadores a partir da mesma molécula de glicose. Certo, pessoal? No próximo vídeo, então, nós vamos estudar qual é a hipótese autotrófica. Até mais!